dia, internauta. Vamos dar início a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. O bate-papo de hoje é com o Dr. Fabrício Afonso, ele vai falar sobre alergias. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, pessoal do Facebook. Lembrando que vocês também podem encaminhar perguntas com dúvidas para nosso especialista conversar com vocês. Para começar, é comum no inverno as pessoas relatarem sintomas muito parecidos com alergia, com resfriado. Como que a gente pode identificar? E essas doenças alérgicas, essas rinites alérgicas, elas são mais comuns no inverno ou elas podem ocorrer ao longo do ano? Então, de fato, a rinite alérgica, ela tem sintomas que se confundem com um quadro de resfriado, um quadro gripal, exceto pela febre, que geralmente é resfriado, e quadro gripal principalmente ocasionam febre e mal-estar em todo o corpo. E a rinite alérgica, para se diferenciar, esses sintomas eles são recorrentes, não é apenas um quadro espaçado. Então, pessoas que têm quadros repetidos de espirro, coriza, coceira no nariz ou tosse, mas que se repetem ao longo do ano, elas têm uma chance de ter um diagnóstico de rinite alérgica, diferente dos quadros de resfriado que acontecem muito mais esporadicamente, né? Uhum. E a rinite alérgica, o senhor havia comentado com a gente um pouco antes da entrevista sobre as diferenças das rinites, né? O senhor poderia explicar para o internauta um pouco? Então, nem toda rinite é alérgica. A maior parte dos casos de rinite que são identificados são quadros resfriados, quadros de infecção de via respiratória superior, mas a rinite alérgica ela é uma doença muito comum no nosso meio. De cada 100 pessoas, 25 têm rinite alérgica. Os sintomas eles manifestam como qualquer outra causa de rinite e eles associam geralmente sintomas oculares, prurido na garganta, no ouvido, coceira nos olhos, e acometem de modo recorrente. Os pacientes sempre têm esses quadros repetitivos. E a questão do tempo que você falou, na época do ano, geralmente essa época do ano é mais crítica porque os pacientes eles somam o quadro de rinite alérgica, que já tem um processo inflamatório estabelecido, alguns irritantes, como o ar frio, o ar seco, aí junta a poluição, os odores irritantes, como cigarro, perfumes e produtos de limpeza. Mas essa época do ano é crítica porque os vírus eles têm uma alta distribuição e as pessoas tendem a ficar mais fechadas em ambientes. Quem já tem rinite alérgica vai piorar muito mais nessa época do ano e aqueles pacientes que não têm rinite alérgica também vão ter alguns sintomas. Então pode se confundir mais ainda nessa época de inverno, outono e inverno. Uhum. Ela é uma doença crônica, tem cura? É uma doença crônica, como a asma também, uma doença crônica também de alta prevalência, de alto acometimento da população, e ela tem tratamento, tem controle, como toda doença crônica, diabetes, tireoide, outras doenças crônicas como a hipertensão, tem tratamento. Acontece que perto de outras doenças crônicas parece não tão importante a rinite, mas ela traz uma grande morbidade, que é um estado de doença no paciente. Então ele pode ter complicações, as crises podem ser muito repetidas, sintomas muito intensos e evoluir para sinusite, pode infecções de garganta, ouvido, então isso traz um impacto importante no dia a dia do paciente, tanto para atividades comuns de lazer, trabalho, quanto para o ambiente da família mesmo. Doutor, o senhor falou da sinusite. Quem tem alergia, tem uma rinite alérgica, pode ter uma sinusite? Existe relação entre essas doenças e entre a asma, a própria bronquite? Existe uma correlação muito importante. Existe um conceito que chama marcha atópica ou marcha alérgica. Então, o indivíduo que nasce de histórico familiar de pais com alergia, se o seu pai tem rinite ou asma, a sua chance de ter alergia respiratória é muito maior. Você pode, nos primeiros meses de vida, evoluir até com uma alergia alimentar, associada ou não a uma doença de pele que chama dermatite atópica, evolução para rinite e posteriormente para asma. Geralmente a asma ela tem uma tendência a melhora na adolescência e um retorno dos sintomas depois da quarta década de vida, uma queda da função pulmonar, os pacientes reclamam novamente de voltar a sentir então, às vezes, acha que teve uma cura, mas na verdade essa pausa. Mas é uma pausa, isso pode interferir também, pode coincidir com aquela época que o paciente está fazendo esporte, a natação, melhora do condicionamento respiratório, mas isso é essa correlação. E é importante também que a rinite pode evoluir para uma sinusite ou uma rinocinusite. Quando você inflama o nariz, você pode inflamar os seios da face. Então, pacientes que têm rinite alérgica têm maior predisposição a desenvolver sinusites e sinusites de repetição. Ou seja, quem tem sinusite de repetição deve investigar a alergia também.
E como que essas doenças todas podem ser identificadas? Quando a pessoa nasce, ela já nasce com essa predisposição a ter alergias? Ele nasce com esse estigma genético, né? Então o paciente já tem uma predisposição familiar. Quando você tem contato muito precoce com proteínas que causam alergia, que sejam ácaro, fungo, pólen, pelo de cão, gato, ou vamos falar da alergia alimentar, no caso do leite de vaca, quando é introduzido precocemente, o paciente pode desenvolver anticorpos que seriam, entre aspas, protetores, mas sua produção é tão intensa que o paciente começa a trazer um processo inflamatório exagerado, que é a alergia, e manifesta de forma de sintomas. Então, no quadro respiratório, no primeiro contato, o paciente talvez não tenha, mas ao longo da infância, os pais vão percebendo que a criança coça muito os olhos, que tem muito espirro, não é só espirro de manhã, é espirro ao longo do dia. Quando veste uma roupinha guardada mais tempo, tem sintomas de espirro ou coceira no nariz. Então isso é identificado do ponto de vista clínico. Então, exames a gente pode fazer posteriormente para confirmar o diagnóstico. Um exame, o resultado do exame nunca é a causa da doença. Ele deve ter estabelecido uma correlação entre o exame e a clínica, para a gente poder confirmar a alergia. Aí sim a gente está diante de um diagnóstico. Nós, doutora, eu vou interromper, nós recebemos uma pergunta da Gabriela. Ela pergunta assim, se toda alergia ela precisa ser tratada ou se com o tempo o organismo acaba se acostumando com a alergia? Então, depende. O que ela diz por acostumar? Se ela pensa que acostumar é não ter sintomas, talvez, e viver bem, talvez esteja um pouco equivocada, porque o acostumado seria o organismo não reagir mais. Mas a paciente, às vezes, ela já se adaptou. Ela tem uma respiração obstruída e ela se acostuma com aquela limitação. Ela vive com aquilo. Assim como crianças, isso é importante salientar, que as crianças, quando estão na escola, elas fazem atividade física, em um determinado momento elas começam a fazer menos atividade e ninguém percebe. Você dá um exemplo, um menino vai jogar futebol. E aí você fala, ele está jogando futebol? Está jogando, está tudo certo, ele faz esporte 2, 3 vezes por semana, está na escolinha do Santos. Bom, e ele que posição ele joga? Ele é goleiro. Bom, goleiro já vai ficar um pouco mais parado. Ele joga o tempo inteiro? Sim, joga, mas ele cansa no aquecimento. Ele cansa se ele é exigido durante o exercício. Então, às vezes, o paciente começou jogando lá no ataque, depois ele veio para trás, depois foi para trás e foi de goleiro. Depois ele já não produz tanto, já é reserva. Então, nesse sentido, a família não observa. E as crianças vão deixando de fazer atividade física. Então, é uma limitação e é progressiva. Se você não tratar, evolui para uma asma mais importante, o paciente acaba restringindo as atividades e a qualidade de vida dele, né? Essas doenças respiratórias, e muitas vezes por conta da obstrução nasal, também atrapalham na respiração durante o sono, né? Atrapalham e isso pode promover outros sintomas indiretos, que seriam ressecamento, o paciente sente sede ao acordar, e ele tem também muita infecção, amidalite de repetição, ou laringite, aquelas tosses que recorrem muito na madrugada. Os pais falam, meu filho está tossindo muito de madrugada, ele está tendo uma tosse rouca de cachorro, e geralmente é uma laringite por perda da função do nariz. O nariz serve para aquecer, fluidificar o ar que está entrando, para umidificar, perdão, não é fluidificar, umidificar o ar que está entrando, para aquecer e filtrar. Quando você não tem a função do nariz, você acaba respirando de boca aberta. Agora, um ponto importante foi comentado aqui, existe alguma outra doença que resolva com o passar do tempo? Existe a possibilidade. A alergia alimentar ao leite de vaca, ela tem uma história natural. E a maior parte dos pacientes, mais de 80% dos casos, até o 3º ano de vida está resolvido. Alergia ao leite de vaca e ovo especificamente. As demais devem ser avaliadas caso a caso. Isso é muito particular também, né? Cada indivíduo, porque tem jovens, tem adolescentes, até adultos com alergia ao leite de vaca desde a infância. A alergia ao leite de vaca ela não inicia com 18 anos, mas o paciente que iniciou a doença na infância, ele pode progredir. Isso tem em ambulatórios já de centros especializados, tem muitos pacientes que mantiveram alergia ao longo da vida. Então é comum uma pessoa, quando criança, identificar uma alergia nela e depois de adulto outras se desencadearem? Sim, por esse mecanismo alérgico a gente chama de marcha alérgica. O paciente tem alergia alimentar, imagine que ele tem uma alergia ao leite de vaca e manifesta com vômitos imediatamente após o alimento, ou sintomas tardios,
ou placas no corpo, que a gente chama de urticária, ou até um quadro mais grave que chama anafilaxia, que é o ápice do estado alérgico, onde o médico tem que intervir rapidamente, porque senão pode levar ao óbito a doença. Então, nesses casos, o paciente pode, alguns deles podem evoluir para cura, né, espontânea, porque é o organismo que vai resolver isso através de um mecanismo de tolerância imunológica. Alguns pacientes podem ser submetidos à imunoterapia, que é um tratamento também de indução de tolerância, e outros pacientes eles vão manter essa doença. Agora, alergia alimentar ao leite de vaca pode evoluir com uma rinite e com asma, não decorrentes, não decorrentes do leite de vaca, mas por ácaros da poeira, fungos, pólen e tempo, gente. O senhor falou de alergia alimentar, a gente recebeu também uma pergunta da Sueli Leão, e ela pergunta se a vacina rotavírus ela pode provocar alergia a leite, derivados, sojas, é uma dúvida que ela tem. Existe um ponto importante. O primeiro ponto é sensibilização. Se algum produto pode induzir sensibilização, o que é isso? Nos primeiros contatos que o indivíduo tem com determinada substância, ele não vai reagir, geralmente. A alergia é após o contato várias vezes com o produto, ou pelo menos que tenha tido um contato anterior, e começa a ter sintomas posteriormente. Então, neste caso, o paciente já tinha tomado uma primeira vacina ou não? Isso é importante avaliar. Posteriormente, esse paciente já tem um diagnóstico de alergia alimentar, ou ela supõe que a vacina sensibilizou. Isso vai depender muito do fabricante. A gente sabe que em medicamentos, cosméticos, em vários produtos e vacinas, tem substâncias que podem causar alergia. Se determinado laboratório utiliza algum equipamento, algum mecanismo, né, tecnológico que vai conter uma proteína, isso é muito mais comum na vacina que leva a proteína do ovo, né? Que é a vacina do sarampo, a vacina da influenza, que tinha essa questão, será que é proibido ou não na alergia ao ovo? A gente sabe que não é mais proibido, né? Mesmo em casos mais graves a gente sabe que não tem problema, desde que seja supervisionado, né? Que tenha todo o aparato. E no caso dessa vacina especificamente, não tem nada disso. A vacina vai sensibilizar o indivíduo, então ela vai provocar. Mas se o laboratório, se existe alguma contaminação com proteínas do leite de vaca, pode sim o paciente ter a aplicação e desencadear um sintoma, se ele já é previamente alérgico. Falando de vacinas, existem vacinas para essas doenças alérgicas? Como que é o tratamento para essas doenças? Então, o que é bem estabelecido, isso há mais de um século, é a imunoterapia específica para rinite e asma. São duas doenças mais prevalentes, mais comuns do nosso meio, e tem um modo de tratar, porque quem tem rinite e asma precisa fazer um diagnóstico para ver se tem alergia, em primeiro lugar. Se você comprovou que é alérgica mesmo a doença, aí você deve identificar qual é o alergeno e fazer um extrato vacinal com esse alergeno para ser aplicado em dose gradual, crescente, uma vez por semana, posteriormente 15 dias e até uma vez por mês, para induzir um estado de tolerância. Lembra aquela tolerância que eu comentei sobre o leite de vaca? Sim. O organismo, em alguns casos, promove essa tolerância naturalmente, mas em outros casos não, como é o caso da asma e da rinite alérgicas, você vai ter que fazer algum meio para poder tratar esse indivíduo. Então você vai tratar a doença imediatamente com medicamentos, você vai tentar evitar o contato com o alergeno e induzir imunoterapia. Esses 3 pontos são os pilares do tratamento da alergia, principalmente em rinite e asma. E de uns 15 anos para cá, o tratamento também da imunoterapia tem sido estendido para a dermatite atópica, que é uma doença que acomete também de modo crônico os indivíduos, que tem rinite e asma, antigamente chamavam de asma da pele, e acomete inflexuras, um eczema, é uma coisa bastante desagradável em muitos deles, né? Nós também recebemos a pergunta da Maria Ernestina Pires. Ela pergunta a respeito dos odores, né, de perfumes, odores de produtos de limpeza. Eles podem também desencadear alergia? Como identificar se a alergia realmente é ao ambiente ou a esses produtos? Eu vou citar um exemplo. É muito comum as pessoas que às vezes trabalham com produtos químicos, produtos de limpeza, em faxina, em casas de família, elas reclamam no momento que entram em contato com aquela atividade, os sintomas começam a aparecer, exageradamente, né? Espirros em salva, tosse, coceira no nariz, coriza. E aí a gente tem que diferenciar. Será que o produto que ela está utilizando é um produto químico muito agressivo, muito forte? Cândida é mais suave do que o cloro, certo? Sim. Removedores são extremamente agressivos.
detergentes são mais suaves, o álcool é mais suave, desde que não seja perfumado, o vinagre é uma alternativa, mas os produtos que são muito fortes, ela pode ter uma rinite irritativa. Se ela tem uma alergia também, uma doença conhecida, por exemplo, quando entra em contato com uma roupa guardada do armário, aí ela tem uma somatória de fatores. Então ela tem uma rinite alérgica mais uma rinite irritativa. Digamos que ela já tem uma inflamação, esse copo cheio, e aí soma o irritante, aí transborda o copo de sintomas, entendeu? Se ela não tem a rinite alérgica, ela vai identificar isso em outros locais. Vai entrar num ônibus, entra num ambiente público com perfume e começa a ter sintoma. Vai em algum lugar público que tenha se passado algum produto no chão, vai ter sintoma. Então, geralmente, existe uma somatória. O que mais irrita os pacientes é justamente o fato de ter a rinite alérgica associada a este irritante ambiental. Perfume, produtos de limpeza, cigarro, poluição industrial, poluição ambiental e o ar seco e frio provocado pelo ar-condicionado em ambientes fechados. Então o ar-condicionado acaba sendo O ar-condicionado é um fator prejudicial. Ele pode trazer tanto alergia, quando ele não é bem higienizado, quando não é limpo, não é tirado o filtro, né? Não é retirado para higienização do filtro do ar-condicionado, e uma limpeza técnica antes daquela estação que vai ser mais utilizada, né? Hoje em dia o ar-condicionado tem essas duas funções, no calor e no frio, né? Então ele deve ter uma regularidade de higiene muito maior. E o tratamento, por exemplo, da rinite, da asma, ele deve ocorrer só no período de crise ou ele é algo contínuo, já que é uma doença crônica? Então, tem pacientes que têm a doença sazonal. O que é a doença sazonal? É uma rinite que incomoda o paciente durante uma época do ano. A gente não tem aqui a rinite polínica, porque a nossa estação não é bem definida. Então não tem muita diferença. Mas no sul do país e na Europa existe essa preocupação com a determinada época do ano. Tanto que alguns lugares que as pessoas frequentam têm indicadores de pólen, de concentração do pólen em tal lugar. Mas aqui o que prejudica mais os pacientes é essa transição de outono e inverno, justamente porque somam os processos respiratórios infecciosos e o aglomerado das pessoas, né? O tempo frio, o tempo mais seco começa a incomodar. Mas na verdade o ano inteiro existem pessoas que têm a rinite persistente. Então a rinite persistente, por causa do ácaro na nossa região, um lugar mais úmido, um lugar mais quente, a proliferação muito grande de ácaros da poeira. Então, a maior parte dos pacientes tem aqui a rinite persistente. Então, deve ser tratado e orientado, avaliado durante o ano todo. Na época mais crítica é que tem que se fazer mais, aproximar um pouco mais essa consulta. Ah, perfeito. Doutor, tem uma pergunta também da Hernani Nicomedes. Ela fala que ela tem uma sinusite constante, mas mais nessa época do ano. Acho que aquilo que a gente até conversou, né? O que ela pode fazer para evitar no caso da sinusite? A sinusite precisa ser avaliado se o paciente tem também alguma alteração anatômica. Não é só a rinite alérgica que vai desenvolver a sinusite. Existem vários fatores que podem desenvolver. Em crianças, né, e adolescentes, uma estrutura que chama adenoide, as pessoas conhecem como carne esponjosa. Ela está ali para proteger. Só que até a adolescência isso já devia ter evoluído, porque os órgãos de defesa do corpo, os chamados de órgão linfóide, eles diminuem e dando passagem para o ar do nariz para baixo, né? Se crianças muito pequenas ou adolescentes ainda têm adenoide muito grande, ela vai obstruir a entrada de ar nos seios da face e a circulação natural da via respiratória. E o paciente pode evoluir com mais sinusite. Isso é um caso bastante comum. Se o paciente tem um pólipo nasal, um polipo, se tem um desvio de septo, uma rinite obstrutiva muito importante, quer seja alérgico ou não, ele também deve ser avaliado. Então, nesses casos, existe muito o acompanhamento em conjunto do otorrino com o alergista, assim como o otorrino, alergista, pediatra, fonoaudiólogo, uma equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes. Eles devem ser avaliados. Então tem vários fatores, neste caso, para ter sinusite de repetição, até quadros mais graves e menos comuns, que são chamadas de imunodeficiências, que são infecções de repetição em pacientes que têm uma predisposição por falta de anticorpos ou de células de defesa.
Então não dá para dizer o que é a causa justamente neste caso. A gente precisa avaliar. Uma coisa mais simples que as pessoas têm aqui, o hábito, andar de motocicleta, né? Está cada vez mais comum. As pessoas mesmo usando o capacete têm um contato com ar frio direto no nariz e esse influxo grande de ar frio e poluído no nariz pode causar com mais frequência sinusite. É um exemplo bastante corriqueiro no consultório. A sinusite, ela se manifesta de que forma? Como que as pessoas acendem aquela luz de que devo procurar um especialista? A sinusite, os sintomas já pode ser, o paciente pode ter passado pelos sintomas da rinite, em algumas ocasiões, ou diretamente uma sinusite aguda, seja infecciosa ou inflamatória apenas, ela pode evoluir com dor facial, uma sensação de peso na cabeça, dor nos olhos, retroocular, e o principal sintoma é tosse. Tosse persistente, uma tosse contínua, já tratou, não está melhorando, tem que investigar. Uma outra coisa que pode acontecer é uma sensação de secreção descendo na garganta ou a litose, que é um mau odor na boca, né? Pode ser identificado. Então, sinusite, pacientes que têm sinusite de repetição devem ter tudo isso aí investigado. Esses são os sintomas principais. Perfeito, doutor. Para encerrar, muito se fala de hábitos que são adotados em casa, de não ter tapete, não ter cortina. Algumas pessoas evitam até ter animais de estimação por conta desses problemas de alergias, né? Eles estão realmente relacionados? Podem ocorrer? Estão relacionados. Então, se você já tem um histórico na família de alergia, você vai ter que tomar muito mais cuidado com essa criança que está nascendo. Você e o seu esposo têm alergias, ou um de vocês pelo menos, o cuidado que você vai ter com o teu filho é redobrado, no sentido de evitar. Você sabe que de bebê a mãe já quer ver o quarto todo bonito, cheio de bichinhos, enfeitinhos, prateleiras com o livrinho do soninho e tal, aquela coisa toda. Mas isso tudo vai acumulando poeira. E a alergia ela acontece de modo por estigma genético, mas quando você tem o contato muito precoce com essas proteínas, a criança vai desenvolvendo. Então o cuidado é logo no nascimento. Evitar bibelôs, porta-retratos, enfeites em prateleiras, evitar bichinhos de pelúcia e aquela proteçãozinha que tem no berço, que a gente fala, puxa, mas como é que eu vou remediar isso aqui? Tem que tentar facilitar. Por causa das grades, né, a mãe coloca aquela proteção acolchoada e é difícil lavar aquilo. Então, evitar bichinhos dentro ali do berço, evitar as cortinas, evitar os tapetes, evitar os enfeites ao longo da casa e, se possível, o sofá que tem esse material impermeável, aquele material tipo napa, corino, coríssimo, couro, essas coisas que não deixam o ácaro albergar. Quando o ácaro entra, ele vai se alimentando de restos da nossa pele, a descamação do corpo e a comidinha que a criança come também no sofá, né? No sofá e na caminha. Então, os dois lugares principais de população de ácaro é colchão, travesseiro e sofá da sala, e almofadas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que orientar, o paciente tem que estar bem firme nisso. É importante, isso chama controle ambiental. Obviamente você não vai conseguir fazer além da tua casa. Fica difícil porque aí vai para a casa dos avós, vai para a casa dos amiguinhos, vai para a casa de pessoas que não têm alergia e que não sabem desses cuidados. Então o paciente pode ter sintomas fora de casa, mas a casa pelo menos tem que estar em um ambiente sagrado mesmo, né? Então tá certo, eu agradeço a sua participação. Doutor, nós encerramos aqui a nossa transmissão. Tenham todos um bom dia.